o Instituto Adolfo Lutz confirmou 2 casos da variante Ômicron aqui no Brasil. O casal, que testou positivo, vive na África do Sul e veio visitar a família em São Paulo. Outros 6 casos estão sendo investigados aqui no país. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid de São Paulo, João Gabardo. João, bom dia, tudo bem? Bom dia, Colombo. Prazer falar com vocês novamente. João, como é que vocês estão se preparando para o avanço dessa nova variante, embora a gente ainda tenha muitas dúvidas, muito mais do que certezas a respeito dela, se ela é mais letal, se ela é mais transmissível, se ela escapa ou não às vacinas que nós temos à disposição. Qual é o nível de alerta que foi estabelecido com a detecção dessa variante no Brasil, em São Paulo, mais precisamente? Colombo, é exatamente isso que você está falando. Nós estamos tentando responder a essas questões, né? Porque no enfrentamento da variante Delta, nós não tivemos impacto nenhum no Brasil, né? Por várias razões. E nós temos expectativa que isso possa ocorrer novamente. Mas, em função das informações sobre o risco, pelo menos o risco de alta transmissibilidade, o governador solicitou que o comitê científico reanalisasse essa questão da flexibilização das máscaras para o dia 11. Então, ontem nós já tivemos uma primeira reunião, estamos ainda discutindo, obtendo mais informações, fazendo algumas pesquisas em outros países, para que a gente tome essa decisão. A São Paulo não vai hesitar em retroceder nessa liberação das máscaras se isso for necessário. Agora, nós só tomaremos essa medida caso efetivamente haja necessidade. Então, nós queremos observar ainda por mais alguns dias para tomar essa decisão. Obviamente que isso tem que ser feito antes do dia 11, que seria a data em que nós iniciaríamos essa flexibilização do uso das máscaras. Gabardo, bom dia. Falta ainda uma pergunta muito importante para ser respondida, que é sobre a eficácia das vacinas que nós temos nesse momento sobre a variante Delta. Então, dependendo dessa resposta, nós estaremos mais ou menos encrencados, podemos dizer assim. E aí eu te pergunto, a gente está fazendo agora um monitoramento, mas um monitoramento de voos que tem vindo dos países do sul da África. Já descobrimos que a variante está em todos os continentes e se manifestou ainda, muito antes de na África, se manifestou na Europa. Não seria o caso da gente estar monitorando as pessoas que vêm de outros países também e de outros continentes? Bem, 2 questões, Luciana. A primeira, em relação ao risco das vacinas, né, não serem efetivas contra essa variante. Esse risco sempre acontece quando uma variante aparece, né, uma variante com alta disseminação, como foram as outras variantes, a variante Delta, fundamentalmente, a variante Gama, que impactaram mais aqui no Brasil, com a variante lá de Manaus. Esse é um risco que nós ainda temos que estudar melhor, acompanhar e ver qual o nível de proteção que as vacinas, atuais vacinas ainda nos darão. Bem como o risco de uma própria reinfecção. A gente também não sabe se a imunidade natural causada por uma infecção prévia, se isso vai nos proteger dessa variante ou se também corremos esse risco maior de ter reinfecção. Quanto à chegada do vírus, é bem provável mesmo que o vírus tenha chegado antes, né? Assim como já foi detectado na Holanda, é muito difícil que a gente possa exatamente definir em que momento que o vírus chegou. Mas, no nosso entendimento, é importante que a gente exija o passaporte sanitário. É fundamental que, até mais do que o bloqueio das pessoas vindo de algum país, uma vez que a gente sabe que o risco ele está disseminado por vários países, seria muito complicado e quase impossível definir, determinar de quais países nós não poderíamos receber pessoas em função desse risco, que nós pudéssemos ter a exigência da vacinação, que essas pessoas estivessem vacinadas e que, ao chegar no Brasil, essas pessoas fossem monitoradas
A Anvisa, ela deve ficar com o cadastro de todas as pessoas, ela deve ficar com o cadastro, os dados pessoais dessas pessoas e facilmente contatar com elas. Qual que é a orientação que a Anvisa dá? Se alguém chegar de algum país do exterior e apresentar algum tipo de sintoma, ela deverá fazer contato com o poder público, com o gestor público, para que seja avaliado, então, o risco, analisar os contatos e ver se há alguma disseminação do vírus. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes as pessoas são assintomáticas, então elas podem chegar portadora do vírus sem sintoma e continuar disseminando o vírus. Então seria adequado que as pessoas que viessem desses outros países ou estejam vacinadas e mesmo assim fazendo o teste na chegada do país e até mesmo quando embarcar no país de origem, para que nós tivéssemos mais segurança quanto a essa possibilidade que você está colocando. É muito difícil fazer isso, a quantidade de pessoas é muito grande, o número de aeroportos que nós temos que fazer esse controle, são vários aeroportos que têm voos internacionais e isso não é fácil de fazer essa medida. Mas, de qualquer maneira, seria adequado que nós tivéssemos, pelo menos, a identificação para poder fazer o rastreamento de todos que vêm de fora. Gabardo, pelo menos 10 capitais cancelaram as festas de Ano Novo, de Réveillon. As prefeituras têm autonomia para decidir isso, mas qual que é a avaliação do Centro de Contingência sobre essa festa? Esse é o momento realmente de fazer um Réveillon com a chegada de uma nova variante aqui no Brasil? Muriel, sabe que esse é um momento ímpar no enfrentamento da pandemia. Pela primeira vez a gente tem aí um alinhamento das estrelas, né? Porque o Ministério da Saúde emitiu uma nota de uma forma até inédita, recomendando o uso de máscaras, recomendando o distanciamento social e recomendando a vacinação. O próprio presidente da República, também de uma forma inédita, está sugerindo que não se faça carnaval. E os gestores públicos, gestores estaduais e municipais, na sua grande maioria, têm se manifestado também por suspender ou cancelar ou não promover esses eventos. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde estão emitindo hoje uma nota em que pedem muito cuidado de todos os gestores nessa questão de festas de final do ano, pelo risco que nós estamos tendo. Então, eu acredito que, pelo fato do país, pela primeira vez, ter uma orientação quase que única, uniforme, e que seria muito importante que nós tivéssemos isso desde o início do enfrentamento da pandemia, eu acredito que a grande maioria dos gestores não irá promover essas festividades que possam causar aglomeração. Eu acho que isso é uma medida de segurança, é uma medida que reduziria bastante os nossos riscos e alguém que queira promover esse tipo de festa deve analisar muito bem o risco, se vale a pena enfrentar o risco nesse momento da pandemia. Gabardo, a gente já passou por essas idas e vindas algumas vezes ao longo da pandemia, né? Momentos muito graves, depois melhora um pouquinho, algumas flexibilizações, depois piora de novo, surge uma nova variante. Esse comportamento cíclico é natural da pandemia, né? Você acha que a gente vai viver nesse ambiente até quando? Ao longo do ano que vem também, com o surgimento de variante, e aí pesquisa se a vacina funciona, se não funciona, retrocede um pouquinho, avança um pouquinho. A gente vai nessa até quando, hein, Gabardo? Colombo, nós esperávamos que isso já tivesse... nós tivéssemos controle sobre isso e que esse final do ano já fosse de muito maior tranquilidade. Essa era a previsão que a grande maioria dos pesquisadores e das pessoas que têm se dedicado a estudar a pandemia, todo mundo imaginava que no final do ano, com um nível elevado de vacinação, nós pudéssemos já ter essa tranquilidade. Isso não aconteceu. Muito porque nós temos muitos países com um índice elevado de vacinação, mas dentro desses países nós temos uma situação muito diferente
entre estados, entre países. Mesmo no Brasil, nós temos estados com mais vacinação, estados com menos vacinação. Dentro do estado de São Paulo, nós temos municípios com menor vacinação. Então, a gente sempre tem focos, tem locais onde o risco da transmissibilidade é maior, sem considerar aí as dificuldades que nós temos com alguns continentes, como fundamentalmente o continente africano. E que o continente africano nós não vamos resolver o problema do continente africano somente com a liberação das vacinas. A liberação das vacinas é fundamental, mas lá nós temos um movimento que é muito maior que o movimento anti-vacina, que são questões étnicas, são questões de não aceitação de orientações do governo, porque tem riscos de esterilização das pessoas e tem muito receio desses movimentos étnicos na África. Então, eu acredito que a vacinação lá ela vai ser muito mais lenta e vai dar muito mais trabalho. Não será só uma questão de disponibilização de vacinas. E enquanto nós tivermos locais, sejam eles estados, sejam eles países ou mesmo um continente, em que as pessoas não estão vacinadas e a transmissibilidade da doença ocorre em altas taxas, o risco do aparecimento de novas variantes sempre vai acontecer, Colombo. Então, para te responder quando é que nós vamos ter essa tranquilidade, seria no momento em que nós tivéssemos uma homogeneidade de vacinação no mundo, que nós não tivéssemos mais uma fonte tão intensa de produção, de multiplicação do vírus, com possibilidade do aparecimento de novas variantes. É bem provável que nós tenhamos, a partir de 2022, uma vacinação de rotina, uma vacinação provavelmente anual, e que com isso nós vamos controlando lentamente a transmissibilidade. É isso então. Gabardo, queria agradecer a você mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Um ótimo dia e até a próxima, hein? Obrigado. Eu agradeço aí a possibilidade de participar do programa com vocês. Muito obrigado.